E aí, pessoal? Hoje a gente vai mergulhar numa história daquelas, sabe? De preparação intensa, quase sobre-humana, para conseguir uma das vagas mais cobiçadas na residência médica aqui do Brasil. O que é que precisa, afinal, para garantir uma vaga num programa de residência médica top? Essa é a pergunta que tira o sono de milhares de estudantes de medicina todo santo ano. E a resposta? Bom, envolve talento, claro, muita dedicação e uma quantidade de prática que beira o inacreditável. Olha só esse número, 39 mil. Assim, solto parece, sei lá, surreal, né? Mas esse número, ele é o centro de tudo que a gente vai conversar hoje. É a chave para entender uma conquista realmente fora da curva. Porque essa é a história do Márcio Barreto. E 39 mil foi o número de questões de prova que ele resolveu, em um único ano. O resultado disso tudo, a aprovação em anestesiologia no HC-USP, um dos programas mais difíceis e concorridos do Brasil. Pois é. Mas calma lá, porque essa jornada não começou fácil não, longe disso. Para a gente entender o tamanho da conquista, primeiro a gente precisa ver de onde o Márcio partiu. E olha, era uma verdadeira montanha para escalar. Dá uma olhada nisso. O diagnóstico inicial dele mostrava o tamanho do buraco. 47% em GO, 50% em pediatria. Gente, com esses números, o caminho para a aprovação parecia impossível. A distância entre o ponto de partida e a linha de chegada era simplesmente gigantesca. Então, a pergunta é, como é que se vira um jogo desses? A resposta está numa virada de chave, numa mudança de filosofia mesmo. O Márcio sacou que o segredo não era só saber a matéria. O segredo era dominar o jogo, dominar o formato da prova. A estratégia dele foi toda focada em reconhecer padrões. Sabe, ao invés de ficar só na decoreba, que ele mesmo admitia não ser o seu forte, o foco total foi em entender como os assuntos caíam na prova. Porque quando você resolve milhares de questões, você começa a pegar a manha, a desenvolver uma intuição. E falando nisso, se a ideia é se preparar de verdade, vale a dica. Entra agora em medicob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil. Tem provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontinhos para revisar em qualquer lugar. E o mais louco é que o ritmo de estudo dele não foi uma linha reta para cima, foi uma curva em S, super estratégica. Ele foi aumentando o volume de questões aos poucos, sabe? Atingiu um pico de esforço ali no meio do ano e depois fez uma pausa. Sim, uma queda planejada, para formatura, para descansar, e aí na reta final veio o sprint total, coisa de 300, 400 questões por dia. Insano! Tá, mas como é que alguém aguenta essa maratona? Não é só na base da força de vontade, né? Tem que ter técnica, tem que ter estratégia para gerenciar a energia e, claro, a pressão. Olha que sacada genial para a hora da prova. Ele dividia a execução em duas etapas. A primeira era o sprint. Passava voando pela prova, respondendo só o que tinha certeza absoluta. Garantia os pontos fáceis. Depois, pausa. Uma pausa física mesmo, tipo lavar o rosto, respirar. E aí voltava para as questões mais cabeludas, as que tinha marcado, como se fosse uma prova totalmente nova. Foco total. E no dia a dia dos estudos, ele tinha um sistema de pausas. Tinha a micropausa e a macropausa. Pensa na academia. A micropausa é aquele descanso rápido entre uma série e outra, só para recuperar o fôlego e continuar. Um joguinho rápido no celular, por exemplo. Já a macropausa é quando o treino do dia acabou. O músculo mental já deu o que tinha que dar, tá exausto. Aí é hora de uma recuperação de verdade. Assistir um episódio de uma série, ir para academia, zerar a mente. Agora vamos pro clímax dessa história toda. Porque a gente pode se preparar à beça, fazer tudo certinho, beirando a perfeição, mas no dia da prova, tudo pode acontecer. O fator sorte, o acaso, ele sempre entra em campo. E o placar final dele é a prova viva disso. Olha só. Aprovado na USP, na primeira lista. Aprovado no Einstein, em 6º lugar. Aprovado no SUSP, em 10º. E no IANSP, reprovado. E segundo ele, nem perto de passar. Isso é muito doido, né? Mostra que cada prova é um universo. E que um pouco de sorte ou azar sempre vai fazer parte do jogo. Na semana da prova, a estratégia foi cirúrgica. Ele mergulhou nas provas dos últimos 5 anos das instituições que ele queria. Pegou para refazer todas aquelas questões que ele tinha favoritado durante o ano, sabe, as mais difíceis. E ainda tinha uma caixa de conceitos pessoal, com aqueles fatos que não entravam na cabeça de jeito nenhum. Estudou até o último minuto, na véspera da prova. Então, o que essa jornada toda ensina pra gente sobre o custo de um sonho? Porque os números, as 39 mil questões, são impressionantes. Mas a lição de verdade, a mais profunda, está no lado humano dessa batalha. Olha só o que ele mesmo disse.
O grande desafio foi resistir às barganhas diárias. Você está cansado, não vai render hoje. A todo momento, o caminho natural parecia ser desistir. Essa frase, ela resume tudo. O mais difícil não é nem a quantidade de estudo, é essa luta diária contra a nossa própria mente, contra aquela vozinha que manda a gente desistir. E no final das contas, a recompensa de verdade, aquela que faz tudo valer a pena, não foi só ver o nome na lista. Foi poder levar os pais para conhecer o hospital onde ele trabalha agora, ver o orgulho nos olhos deles. Ele disse que só por aquele momento faria o dobro, o triplo de esforço. Faria tudo de novo. Isso tudo nos leva a uma pergunta final. A história do Márcio é sobre medicina, sobre residência, mas a lição vale para qualquer área, para qualquer sonho. A questão é, qual sonho é tão grande, tão importante, que faz todo o preço do caminho valer a pena?